Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para mais uma noite da live Espaço Mulheres do Campo Copercitros. Eu sou Nayara Tavares Viana, coordenadora de comunicação da cooperativa, e é uma honra estar aqui como uma das mediadoras de mais uma noite genial com um time poderoso de mulheres que fazem aí a diferença no agro. Lembrando que essa iniciativa ela faz parte de um projeto que tem o objetivo de fortalecer e valorizar e incentivar a participação das mulheres no setor, promovendo aí a integração, a troca de experiências. Convidem aí quem está assistindo, quem começou a nos acompanhar aqui na live, convidem aí os companheiros, os conhecidos, os amigos para acompanhar a nossa live, que realmente vai ser demais, vai valer a pena. Gostaria de registrar aqui a presença da liderança da cooperativa, em nome do nosso CEO, Fernando Degobi, o José Vicente da Silva, nosso presidente do Conselho de Administração, e o Matheus Marino, nosso vice-presidente do Conselho de Administração, que estão assistindo a live aqui junto conosco, acompanhando desde o início a nossa live. E como a gente brincou com eles, né, durante essas lives era só mulher falando que eles não iriam falar em nenhuma das noites das lives das mulheres, então vai ser só mulherada por aqui. Hoje nós vamos ter a participação de uma grande palestrante, uma mulher de destaque no agro, a nossa palestrante Roberta Pafro, e também eu gostaria de apresentar aqui, antes de falar o currículo da nossa palestrante da noite, eu gostaria de apresentar a minha companheira que media aqui hoje essa live, a Simônia Sabadim, que é a diretora financeira da cooperativa. Simônia, boa noite. Se quiser fazer sua apresentação, fica à vontade. Boa noite, Nayara. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui novamente. Segunda-feira eu tive a oportunidade de participar com a Nayara na primeira live. E agora voltando numa live tão especial de um assunto tão importante. Então, muito obrigada, Roberta, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui, disponibilizar o seu tempo. É um prazer enorme. Eu acho extremamente importante você estar nesse momento tão incerto, né? Trazendo um pouquinho do seu conhecimento para as pessoas. E a gente vê o agro, a importância do agro no nosso negócio, a importância do agro nesse momento, no momento atual, no momento incerto, e aí a gente fica se perguntando como que a gente conseguiria ajudar as pessoas, como que a gente consegue minimizar esse risco de mercado, tantos riscos que tem hoje o agronegócio. Eu acho que essa feira, nós estamos no meio de uma live, numa feira de agronegócios, uma feira que está tendo uma repercussão internacional. Eu comentei hoje com o Fernando, que é o presidente, que não é só o simples fato de a gente estar vendendo produtos, mas sim de estar mostrando para o mercado como que a gente consegue se reinventar, como com a cooperativa de produtores no interior do estado de São Paulo consegue uma dimensão de uma feira desse tamanho, uma feira que está tendo uma repercussão internacional. Então é muito legal, muito legal. Eu acho que isso é uma imagem a nossa imagem, é a imagem do agro lá fora, e é muito importante. E assim, o tema que a gente vai abordar hoje, falar um pouquinho, é da gestão de risco nesse mercado, no segmento onde a gente é tão importante. Tá joia, obrigada, Simônia. Antes da gente começar, eu tenho alguns recadinhos aqui. Primeiro, vai estar rolando no Instagram da Copercitros, @CopercitrosOficial, 2 sorteios. Um é uma gentileza da nossa palestrante, que aqui eu vou falar um pouquinho mais do currículo dela, mas que ela é uma das autoras de um livro aí que foi um divisor de águas para as mulheres do agro, que é o livro Mulheres do Agro. Então, um kit, que é cortesia da nossa palestrante, composto pelo livro, e também por uma caneca, né, especial, aí, toda enviada com bastante carinho, além de um kit do Café Expresso do Campo da cooperativa, da Copercitros, o nosso café. Então, são 2 brindes que vão ser sorteados no Instagram oficial da cooperativa. E para participar é muito fácil. Basta você seguir o nosso canal, comentar, curtir a postagem dessa live de hoje, inclusive
marcar aí amigos. Então, vai lá, curte, comenta, marca os amigos para que você possa concorrer a esse sorteio. No final da live, nós vamos divulgar aí quem são os donos do perfil que foram sorteados. Então, acompanhe até o final, não deixa de participar para que a gente possa aí fazer uma live genial junto com essas duas mulheres maravilhosas. Hoje a live ela vai ter, como a Simone já comentou, o tema vai ser a importância da gestão de risco em tempos incertos. E vai ser um bate-papo bem para desmistificar um pouco do que é esse tema, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a nossa palestrante, apresentá-la formalmente, a Roberta Páfaro. Ela é diretora de desenvolvimento do CME Group, ela da Bolsa de Chicago, América Latina, responsável pela gestão de risco de mercado futuro e opções com foco em commodities agrícolas, formada em jornalismo pela PUC Campinas, colunista no Canal Rural e na InfoMoney. Ela possui MBA em Economia pela FIA USP, curso na School of Futures na CME Group, cursos de comercialização e gestão de riscos de preços em Memphis, Estados Unidos, palestrante de congressos de agrobusiness, mulheres do agronegócio e empoderamento feminino, coautora do livro Mulheres do Agro, como eu mencionei, colunista, escritora do blog Agroinspiradoras, do Canal Rural, e blog Missão Mulheres do Agro. Então, vamos começar aqui a nossa live. A Simone vai dar início aí. Vamos fazer essa live de uma forma bem descontraída, vai ser um bate-papo para a gente conhecer um pouco sobre esse tema que é tão importante e que tem tido tantas grandes mudanças nesse período que a gente está vivendo atualmente. Simone? É isso aí, Nayara. Continuando o assunto, né, que eu tinha comentado anteriormente, esse mercado, que é o mercado de agro, é um mercado de risco, né? É um mercado que tem muitas variáveis de risco. E, na minha opinião, assim, o agro, ele tem riscos que você consegue mitigar e riscos que você não consegue mitigar. Ou que, parcialmente, como o clima, por exemplo, a gente não consegue, infelizmente, quando tem muitas chuvas, a gente não consegue falar, não, para de chover, que eu tenho que plantar, ou para de chover, que eu tenho que colher. Então, tem alguns riscos que estão ali no negócio, não tem como, né? E aí, eu queria ouvir um pouquinho de você, que você comentasse como que você vê o Brasil avançando com a questão de risco, na gestão do risco. Bom, primeiro, gostaria de agradecer muito o convite, né, principalmente nessa feira inovadora que vocês trouxeram. Estão de parabéns, realmente, e uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Como você disse muito bem, o clima é um dos problemas quando a gente fala de mercado de commodities agrícolas, né? Que aí envolve grãos, né? Quando a gente fala soja, milho, algodão, enfim, cana, a gente tem alguns riscos que são, enfim, inerentes, que estão o clima é um deles, óbvio. É como a gente viu no Paraná, por exemplo, que a gente teve a pior seca dos 30 anos agora recentemente, e isso, a produção deles de milho teve uma queda de 14% se comparado ao mesmo período do ano passado. Então, o clima afeta. Hoje a gente tem também a questão de problemas socioeconômicos e geopolíticos que afetam muito essa dinâmica. Então, por exemplo, quando a gente fala da guerra comercial, Estados Unidos e China, a gente está falando dos dois gigantes, né? Que até então os Estados Unidos eram o maior produtor e exportador de soja. E aí você tinha a China como o país mais populoso do mundo e maior comprador ali de soja. Então, quando você está falando de dois gigantes desse tamanho, você está trabalhando realmente com a oferta e a demanda mundial ali, então, que está atrelada. E foi nesse momento, por exemplo, só para te contar essa questão de mercado, quando a China, lá em 2018, ela anunciou que ia retaliar os Estados Unidos e também impor taxas em todos os produtos dos Estados Unidos, incluindo os agropecuários, no mesmo dia teve um volume de negociação dentro da Bolsa, num contrato de soja, que começa todo dia em zero, tá? Foi para 800 mil. Foi um recorde de 800 mil contratos negociados em um dia. E aí você me pergunta isso, se a gente multiplicar por cada contrato, que são 136 toneladas cada contrato,
em um dia negociou 108 milhões de toneladas de soja. Então, você começa a falar, meu Deus do céu, isso é um reflexo do quê? Do nervosismo do mercado. Então, quando você fica ansioso, nervoso, você vai lá, você fala, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso vender agora, porque o preço vai cair, o preço vai subir, eu tenho que tomar uma iniciativa. Então, é esse nervosismo no mercado que traz toda essa volatilidade e desestabiliza, enfim, todo o preço. Então, o produtor, aqui no Brasil, ele tem que ter uma visão um pouco diferente e ele tem que antecipar um pouco o que ele pode realmente fazer. Então, gerenciar risco. Como ele vai fazer essa gestão de risco? Ele tem, hoje, vamos falar de soja, tá? Se a gente falar de soja como um exemplo, ele tem que olhar qual o risco dele? O câmbio, como a gente olha para preço Chicago, por exemplo, e olha também o prêmio, que, na verdade, o prêmio reflete o preço do Brasil, o preço interno. Então, a gente tem essas três variáveis. Essas três variáveis, o produtor tem que ficar de olho, e a indústria de uma maneira geral, a agroindústria, né? Então, eles têm que ficar de olho nessas três possibilidades para tomar uma decisão aonde ele corre mais risco e o que ele precisa redear. Como ele vai redear? Então, se ele vai usar o mercado futuro, vai usar o mercado de opções, ou se ele vai fazer uma trava ali no câmbio, que realmente esse ano, por exemplo, o produtor brasileiro se deu muito bem, porque, na verdade, o que aconteceu? O câmbio, com a desvalorização do real, Simone, ele realmente ele negocia a soja, a gente vende praticamente 70%, 80% da nossa soja vendida, então comparado o preço internacional, então ela é negociada em dólar, mas lógico, ele recebe em real, então ele recebeu muito mais real por o preço em dólar. Então, essa gestão de risco, em muitos momentos, ele conta com a sorte e ele acaba não fazendo. Mas é uma necessidade de olhar para poder garantir o rendimento da empresa dele, que o produtor hoje ele é um empresário do ramo do agro, então para garantir esse rendimento, né, e não ter um prejuízo ali. E foi bom para quem estava comprando e ótimo para quem estava vendendo, né? A gente pegou um momento do dólar que ele foi favorável para os dois lados, né? Eu acho que isso foi o lado positivo, né? Exatamente, Simone, mas é aquela tal situação. Isso é sustentável? Não, então, não é sustentável. Não é sustentável. Então, você tem que ter uma estratégia, um planejamento. Então, eu acho que é a grande questão, essa gestão, você tem que ter um planejamento. Agora, o que eu vou fazer para a próxima safra? Eu preciso comprar o fertilizante. O fertilizante, ele é dolarizado também. Então, porque a gente exporta o fertilizante, né? Então, a gente importa o fertilizante, a gente tem que importar isso, principalmente aí da China. Então, assim, da Índia a gente compra também, da Rússia. Então, assim, são principais países que vêm esse fertilizante. Então, essa demanda, a gente tem que entender que o custo do produtor, geralmente, só o fertilizante, ele gira em torno de 30% a 40% do custo geral dele. Então, e aí tem estratégias também para poder mitigar esse risco, como a gente estava falando, até a Nayara comentou, na questão do barter, que a gente conversou um pouquinho antes até de começar a live. O barter é uma maneira de mitigar o risco, porque se o produtor, no momento, ele não tem o dinheiro para comprar o fertilizante, mas ele tem todo esse planejamento financeiro, ele pode fazer uma troca, né? Então, ele vai trocar, ele vai pagar o insumo agrícola dele com o grão, quando ele produzir e entregar esse grão. Então, ele está travando ali num preço que já é combinado anteriormente. E é bem legal, Simone, porque o barter é uma coisa totalmente brasileira, né? E assim, você vai explicar isso para o americano, ele não entende, ele fala,
Como assim? Mas você vai pagar um insumo com grão que você nem produziu ainda? Mas tem um certificado, a gente explica para eles, mas eles não entendem porque para eles justamente eles não têm essa prática, né? Então, isso é algo legal para o brasileiro. Mas você sabe que eu acho que o barter, ele contribui muito para o aculturamento das pessoas aqui, a entender como que a gente faz para assegurar aquele preço, para garantir um preço para 1 ou 2 anos, porque a gente fecha barter de 1 ano, 2 anos, às vezes até em 3 safras, né? Então, e tem uma dinâmica que é legal, porque nós fazemos a trava, então a gente está lá redeado, com o produto, porque nós não industrializamos nenhum produto, então a gente repassa esse produto, então nós também, a gente tem que estar assegurado e travado para não ter nenhum esse problema, e aí a gente percebe que o cooperado, o agricultor, ele enxerga esse movimento e de repente ele trava aquilo que a troca, faz o barter do insumo e troca pelos grãos, e do excedente da colheita dele, dos outros 70%, ele trava também futuro. Então, a gente faz essa trava, ele entregando para a cooperativa, se comprometendo a entregar, e a gente vendendo esse café para uma trade, enfim. Então, isso eu acho que começa a ter aquela cultura, porque, na verdade, é um seguro, né? Eles estão ali garantindo um preço do insumo que é dolarizado, como você falou, e que a gente não consegue saber quanto vai estar esse dólar daqui a 6 meses, a 1 ano, a gente tem uma previsibilidade por conta de mercado, mas qualquer economista que você conversa, nenhum vai te dar, né, uma certeza do que é, sem dúvida, porque são fatores internos e externos, são commodities, né, também. Então, a gente entende que o barter, nós como cooperativa, nesse produto, nós estamos ajudando o cooperado a entender o processo e, de repente, se sofisticar de uma forma que lá na frente, a hora que você for comentar alguma coisa, o senhor não quer comprar uma opção? Olha, vamos fazer uma call, vamos fazer uma... E eles entenderem, espera um pouquinho, me explica aí, o que eu estou travando, como é que funciona? Então, isso é muito legal. Acho que a gente, como cooperativa, a gente contribui muito para essa evolução. Eu acho que é uma evolução de processos, né? E principalmente você falou o pequeno perfeitamente. Produtor. O pequeno produtor é o que mais se beneficia por isso, né? Então, assim, a princípio era uma operação que ele não imaginaria que ele pudesse ter acesso, e ele tem acesso através do auxílio da cooperativa, isso que é o mais interessante. Não, era exatamente isso, concordo com vocês. Eu sou muito pró-cooperativismo. Eu creio que quando você une forças, você consegue comprar melhor, e aí você consegue também vender melhor, fazer essa comercialização tão importante, porque nada adianta você ter uma melhor produtividade dentro de campo, você ter realmente a melhor safra ali, e depois não saber vender, e vender aquilo abaixo do mercado. Então, assim, qual que é o momento de vender? Ou então, eu não tenho essa safra ainda, mas eu vou vender isso no mercado. Então, eu vou usar a bolsa a meu favor. Então, eu vou vender futuro para você travar ali aquele preço que ele vai, na verdade, é o suficiente para você. Então, por exemplo, agora a gente vê lá em Paranaguá o preço da saca da soja está sendo vendido a 100, 110 reais. Então, é um valor bastante alto por conta dessa desvalorização do real, né? E esses preços baixos de Chicago também por conta da China, que veio comprar do Brasil e não comprou dos Estados Unidos. Então, a gente vê essa dinâmica do mercado. Mas aí você começa a pensar, a incerteza você não consegue controlar, mas o risco sim. O risco você tem possibilidades de controlar. Então, por que fazer hedge, né? Quando a gente fala de hedge, o que é hedge? Você fala, nossa, é uma palavra estranha, né? Mas se a gente for lá no Google e colocar, vai dar cerca, vai falar cerca a tradução. E por que você tem uma cerca na tua casa?
Para se proteger, né? De se proteger, então é simples, gente. Então, o RED, ele não é uma ferramenta que está lá, que é difícil, que é longe, que está distante. Não, ele está próximo hoje. Ele está próximo da cooperativa, está próximo. Então, assim, o mercado pode ser utilizado dessa maneira. E como você até falou, uma opção, né? Uma opção é também um seguro. Você vai pagar um prêmio para aquilo, é como um seguro de carro. Então, você gosta de perder dinheiro? Você vai falar, não, você não gosta de perder dinheiro. Ninguém gosta de perder dinheiro. Mas aí eu falo para você gosta, porque quando você tem o teu carro, você vai lá e você faz o teu seguro do carro. Porque vai que você bate o carro. Você está coberto. Então, é a mesma maneira que você pode pensar para o mercado. Se você faz um seguro para o teu carro, você não vai fazer um seguro para a tua safra, ali que é realmente o teu negócio. Então, você pagar um prêmio e você está garantindo que, por exemplo, você vai receber $9 o bushel, ou seja, R$110 lá na frente, essa soja, aproveitando e colocando isso no mercado. Se chegar lá na frente, a soja chegou a 90, você tem o direito de executar, de receber os 110. E você vai ter aquele dinheiro, aquele retorno financeiro, aquele 110, entendeu? Agora, se foi lá, por exemplo, foi no mercado e a soja de 110, ela subiu para 130, você vai querer receber 110 se você pode receber 130? Não. Só não exerce. Não exerce. Então, não exerce, você só pagou aquele prêmio para garantir que se o preço caísse, você ia receber o valor mais alto. Mas, então, essa é uma estratégia que a gente fala com seguro de preço. Então, opções, hoje você paga um prêmio, ela é diferente do futuro. Quando a gente fala no mercado futuro, ele exige uma margem inicial, ele exige que você faça um ajuste diário de posições, e muitas vezes a gente entende que o produtor, que a indústria, de uma certa maneira, não é capitalizado para poder fazer esse ajuste, mas é importante utilizar essas ferramentas, entender pelo menos essas ferramentas. A base é a educação para um planejamento financeiro e, consequentemente, melhorar a rentabilidade. E no ponto de vista de perfil de produtor, tem muita diferença entre o perfil do produtor brasileiro com o produtor do exterior no que diz respeito ao mercado financeiro? Tem tanta diferença assim, Roberto? Olha, a diferença é que, assim, nós somos jovens. Nós somos muito jovens, não é? Então, assim, o nosso agro, eu digo que eu tenho muito orgulho, porque o que eu acompanho aí pelas minhas andanças, esse ano um pouco, né, por conta da pandemia não, mas geralmente eu viajo bastante por todo o setor produtivo aqui, Mato Grosso do Sul, Goiás, aqui o interior de São Paulo. Então, e o que eu vejo, eu fico muito orgulhosa de ver o quanto a gente avançou em tecnologia, o quanto a gente melhorou em produtividade, o quanto que realmente a gente tem esse mercado, né, crescendo. Nos Estados Unidos, a diferença é que hoje eles têm praticamente uma agricultura familiar. Quando você vai falar com um produtor aqui brasileiro, você fala, eu tenho 5.000 hectares, sou pequenininho. Eu falo, gente, um americano ele tem 1.000 hectares, ele se acha grande. E na verdade é isso, porque o produtor americano lá, ele tem toda essa... O mercado nasceu para eles, a Bolsa de Chicago foi fundada em 1848. Então, eles estão muito mais adaptados com essas ferramentas de bolsa, como eles podem utilizar isso. E eles utilizam, gente. O ano passado, eu fiz um tour de safra e eu falei com um produtor e ele me falou, não, eu já travei o meu milho, eu já vendi o meu milho, né, através de opções, ele utilizou opções financeiras, então, o seguro, né, ele vendeu o milho, na época, $4,15 o bushel. Então, ele ia receber os $4,15 o bushel para esse ano, sendo que foi o ano passado que a gente foi. Então, assim, ele já tem esse tipo de estratégia, são mais familiarizados, mas a gente está chegando lá. Nós somos jovens, mas a gente está chegando lá. E aí... eu ia falar isso, que nós evoluímos muito, né? Nós evoluímos muito. Eu acho que, assim, de pensar no RED, como você está falando, e comparar
o produtor norte-americano com o Brasil, para eles isso é um processo natural, é uma Sim. coisa do dia a dia. Eles não conseguem se imaginar sem estar fazendo um hedge, sem estar se protegendo. E nós aqui não, a gente é mais uma opção, faço ou não faço? Será que eu vou ganhar? E se subir muito? E se cair? Então não fica pensando em se proteger, fica pensando... É mais ou menos isso. Se eu vou perder ou se eu vou ganhar, e se estiver lá na frente, eu falo assim, são formas de ver diferentes, entendeu? A partir do momento que eu acho que o Brasil enxergar que é melhor se proteger e saber o quanto vai ganhar, acabou. Exatamente. Eu já sei, eu tô rediado, né? Eu tô bem, pode acontecer o que for, eu tenho que pensar no clima, eu tenho que pensar em outras variáveis, né? Esse é o ponto. Porque tem tantas variáveis no agro. Muitas. E eles poderiam pegar essa variável, que é a variável de risco, de proteção, de futuro, de preço, de tudo mais, e proteger essa variável. Exatamente, você falou muito bem, Simônia. Eu acho que essa é uma dúvida que muitos têm. Então, quando você vai falar com um produtor, você fala, mas se eu entrar aí no mercado futuro, ou se eu comprar uma put, um call, quanto que eu vou ganhar? Ou quanto que eu vou perder? Não, você não vai ganhar e você não vai perder. A mentalidade de fazer o hedge, a mentalidade de você se proteger. Então, o quanto você tem, qual o seu custo para produzir uma saca de soja? O meu custo é R$60. Então, quando você olhar para o mercado e tiver essa oportunidade de travar o seu preço ali, porque você avaliando o clima, avaliando o que vem a safra dos Estados Unidos, tal, todas essas variáveis que você consegue fazer análises, você pode falar, não, eu preciso pelo menos 30% da minha safra, que representa o custo meu de produção, eu não posso receber nesses 30%, eu não posso receber menos do que R$60. Então, ele vai lá e ele vende no mercado financeiro. E ele aproveita, então, por exemplo, está a 70, ele vende a 70, ele está garantindo que ele vai receber depois de 3, 4 meses, dependendo da exposição, o prazo de exposição dele, quando ele entrar no mercado, que ele vai receber aqueles R$60 por saca. Então, não é algo que você vai ganhar ou perder, você está travando o teu preço. Não, é isso que é diferente do mercado de ação ou o mercado de investidor. Se você pensar como investidor, você está especulando no mercado. Se você não estiver fazendo nada, você está especulando. E aí você coloca o teu negócio em risco. Principalmente agora, não é, Simone e Nayara, com toda essa parte de pandemia, eu acho que a gente tem tanta dúvida do que vem pela frente, a demanda de exportação, as novas demandas com relação a fitossanitárias, produtos. Então, o mercado ele tem que estar preparado, e se ele não tiver um planejamento, uma gestão de risco interna e aproveitar as oportunidades, realmente ele corre bastante risco aí a médio e longo prazo. Aproveitando esse comentário seu com relação à produção futura, a gente vê os Estados Unidos com a produção, né, com as exportações, que o problema é Estados Unidos e China, e a hora que a gente olha para dentro do Brasil e vê as nossas commodities, o preço que está, considerando o dólar, né, vamos falar que a gente está surfando numa onda de um dólar bom, né? De um dólar que ninguém esperava, que na verdade foi isso que aconteceu, e que a previsibilidade para o próximo ano, vamos falar 2021, ainda é de um dólar bom, né? Porque o dólar não vai ainda despencar, pelo menos é o que a gente tem com relação a preço de mercado, futuro e tudo mais. Como que você acha, e considerando também que as nossas safras, todos os anos, elas são recorde, todos os anos, né? A gente não cansa de falar assim, maior produção de soja, e o ano que vem, maior que esse ano, e o próximo ano, maior que o ano anterior. Então, eu acho que a gente vem numa melhora tão grande de tecnologia, de produtividade, sem falar das áreas que a gente tem ainda para, né? E as pessoas estão se motivando a plantar mais.
Acho que tem isso Sim. também. Ah, olha, não, o preço está Sim. bom. Ó, estou plantando, vou plantar mais. Olha, vou trocar. Eu estou conseguindo ter mais safra porque eu estou irrigando. Está acontecendo alguns fatores que estão motivando e estão apresentando que para o futuro a gente vai continuando tendo safras recordes. E Sim. aí, o que você acha que a gente poderia, que o Brasil, que os produtores poderiam fazer nesse momento para se proteger e também aproveitar esse mercado do próximo ano, dos próximos, vamos falar, 21, 22, que eu acho que ainda tem né, preço. O que a gente já nota é que muitos produtores já estão vendendo a safra de 2020, 2021. Então, a gente vê que 40% da safra de soja de 2020 e 2021 já está vendida. Então, assim, realmente eles estão aproveitando, como você disse muito bem, essa onda do dólar, né, que eles conseguiram um preço melhor pela soja. Então, eles estão fazendo isso. Agora, o que a gente tem que observar é que realmente é sustentável, o que vem pela frente, quais são os riscos. A gente tem um risco aí da China realmente comprar bastante dos Estados Unidos, como já tem alguns cargos aí que eles estão, alguns, enfim, que eles já compraram da China, que eles já compraram dos Estados Unidos agora nesse mês, então já demonstrou que está aumentando a compra, até porque comprou quase tudo da gente, né? Então, agora eles ainda precisam dos grãos e estão indo para lá. Então, assim, é algo para a gente acompanhar, porque, por exemplo, essa questão da China e Estados Unidos, se eles entrarem, se ele for cumprir esse acordo comercial, isso pode ter um impacto muito grande para a gente, porque hoje o nosso maior comprador, praticamente 50% de todos os nossos produtos agropecuários, incluindo carne, frango, suíno, que aumentou em quase 200% a nossa exportação para a China, estão indo para a China. Então, 50% de todos os nossos com produtos agropecuários, mais 50%, está tendo ali quase 60%, para falar a verdade, está indo para a China. Então, a gente está correndo um risco muito grande de a China trocar esse mercado. Ela começar a comprar de novo dos Estados Unidos, ou ela buscar um mercado alternativo para ela em um certo momento. Então, a palavra é diversificação. Então, a gente precisa, mais do que nunca, eu acho que o Ministério trabalho nisso, em abrir outros mercados para a gente, né? E a gente tem aí a União Europeia, que é um grande potencial, esse acordo com a União Europeia. A gente tem enfim, outros mercados lá na Ásia também. Então, a gente tem que começar o Egito, embora são outros mercados diferenciados, e claro, a gente vai ter que se preparar para essa demanda, porque cada país exige um tipo de exportação, um tipo de carne diferenciada, então a gente vai ter que se preparar muito para isso, mas a diversificação é mais do que necessária nesse momento, para que que estamos extremamente dependentes da China. E se esse mercado amanhã muda, nós vamos sofrer muito esse impacto. Então, eu gosto muito de olhar a Índia como uma nova China. Eu sempre digo a Índia, eu creio que a Índia tem um potencial muito grande para se desenvolver e, consequentemente, ser ali um parceiro até comercial para a gente. E a gente tem ali África também, então, assim, são outros mercados a explorar, né? Então, acho que esse é o maior desafio agora, viu, Simone? No meu ponto de vista. Você fala de ser um outro risco, que é o risco de concentração, né? É um risco gigante, que é um risco também, é o risco da concentração. E ter no final do ano aí uma eleição, e que, de repente, o Trump perde, um outro entra e fala, chega, nós somos os melhores amigos da China e acabou. Olha, né, esquece tudo passado, vamos começar um novo futuro, e realmente, e aí a gente começar a buscar outros parceiros para estar colocando o nosso produto, eu acho que a gente tem que começar isso logo, eu também acho, e acho também, eu não sei se, aí eu acho que você compartilha, que a gente tem que começar a mudar o nosso risco de imagem, principalmente para esses países. Se a gente tenta
não ter uma concentração só China, porque está tudo direcionado para a China. Pensando que no futuro próximo pode acontecer um elo ali e voltar melhores amigos ali e a gente ter que acessar novos mercados. Acessando novos mercados, e esse mercado, como ele está vendo o Brasil? Será que essa parte ambiental, essa parte... como que o Brasil... Acho que a gente se vende muito mal. Eu acho que é a parte que a gente tem que se unir, né? A gente fala, né, Nayara? A gente sempre comenta aqui na cooperativa o que nós, como cooperativa, do nosso tamanho, a gente pode fazer. Nós não podemos ir lá e reflorestar a Amazônia. A gente não pode, a gente não consegue. Nós estamos aqui, mas a gente consegue inserir num projeto, que é o projeto Olho d'Água, que é restaurar minas. Então, espera um pouquinho, eu posso restaurar uma mina que ela vai gerar água para a cidade, para a população, e aí isso é para o meio ambiente? É um pouquinho de cada um. Eu acho que aquilo que a gente comentou antes da live, essa união, e as pessoas cada um fazendo seu papel, fazendo cada um pouquinho, sabe, agregando. Se a gente se preocupar com o macro, a gente não vai chegar nunca. Vamos se preocupar com cada um, com aquilo que tem ali perto do seu negócio. Eu vi esse mês agora, um banco grande aí, se unindo, os 3 maiores, eles se uniram para um projeto na Amazônia. Espera um pouquinho só. Bancos privados se unindo no marketing na Amazônia, mas por quê? Porque eles entenderam que aqui é importante para o país. Então, isso são para eles, que são gigantes. O que nós podemos fazer? O que cada um pode fazer, né? Eu acho que é uma coisa para se pensar. Não, concordo completamente contigo. Eu acho que falta essa união no setor, de uma maneira geral. Então, realmente ali a agroindústria, a cooperativa, vocês se unirem com a agricultura familiar e realmente mostrar isso. Então, por exemplo, mostrar esse código florestal que a gente tem, essa necessidade de realmente de conservar mata dentro de uma produção, que ele não pode utilizar toda a terra para plantar, que ele precisa conservar. Então, assim, a gente é um dos países que mais tem área verde do mundo, né? Então, assim, realmente a gente tem que contar essa história, e aí a gente tem que contar essa história a partir da gente, humanizando isso. Então, se eu estou falando para a Simônia, e hoje a gente está falando com várias pessoas aqui nessa live, e essa pessoa vai compartilhando isso, e a gente vai mandando essa mensagem, lógico, tem toda uma parte de comunicação, que o governo também pode trabalhar, e acho importantíssimo isso, realmente trabalhar até mais próximo da imprensa internacional, sabe, porque a imprensa internacional, por muitas vezes, vê porque o desmatamento na Amazônia, e aí a gente vê alguns países ali que fazem parte da União Europeia, que falam, eu não vou fazer mais negócio com o Brasil, porque o Brasil não conserva. Então, assim, a gente tem que desmistificar isso. E como vamos fazer isso daí? Humanizando o agronegócio, realmente unindo o agronegócio. Então, a gente mostrar... Mesmo. Exatamente, que a gente é sustentável e a gente fazer propaganda da gente mesmo. Porque o brasileiro muitas vezes fala, não, mas não, essa região aqui não é muito boa para produzir, não. E aí isso vai tomando uma dimensão que não é legal. Então, assim, o próprio Estados Unidos, eu trabalho muito com americano, e muitas vezes também trabalho com o pessoal aqui da América Latina, e aí muita gente às vezes me pergunta, nossa, mas está feio o desmatamento aí da Amazônia, hein? Vocês estão perdendo a Amazônia, hein? Aí eu falo, gente, não é assim, sabe? Então, assim, para você ver como a mensagem chega. Então, a mensagem chega de uma maneira errada e nós podemos perder negócios com relação a isso, porque alguns países podem cortar as relações comerciais. Então, a gente tem que realmente começar a falar bem do nosso agro e a desmistificar e contar isso, e falar, olha, gente, o que a gente está fazendo, que nem você deu o super exemplo da Cooper Citrus. Então, isso é muito importante para a gente
adiante e melhorar essa imagem que o Brasil tem no exterior, para poder diversificar mais esse mercado e a gente exportar, não só dependendo da China, mas que a gente possa exportar muito mais para todos os outros países aí que vão depender de alimento, né? Então, vão depender bastante. Justamente. E é importante falar justamente desmistificar o agro, porque são várias preocupações que o produtor tem que ter lá na frente. Ele tem que ter a preocupação com a tecnologia que ele coloca na propriedade, ele tem que produzir mais, mas ele tem que se preocupar com a comercialização. E muitos, às vezes, não têm isso tão bem elaborado, da importância de se preocupar com a comercialização, e ela está intimamente ligada com essa imagem que o agro tem, né? Com esse incentivo ao consumo, esse incentivo à imagem do agro correto, mostrar mesmo que o agro está fazendo, que o agro tem responsabilidade, mostrar os pilares em que nós estamos aí inseridos, no pilar social, de sustentabilidade, no pilar econômico, então precisa muito disso mesmo. E, Roberto, a gente puxando um pouco aí do tema e também aqui, já que nós estamos entre mulheres, eu queria que você batesse um papo com a gente sobre justamente o quê? Essa visão da mulher como líder na administração da propriedade, e principalmente na comercialização desses produtos agrícolas. Olha, então, eu acho que a gente tem hoje, segundo o IBGE, né, 30% de todas as fazendas do Brasil aí são lideradas por mulheres. Então, a gente está vendo que a mulher está assumindo cada vez mais a parte administrativa da fazenda, o que é muito interessante, porque se a gente comparar com os Estados Unidos, hoje os filhos, eles saem para estudar e eles não voltam. E no Brasil, não, os filhos estão saindo para estudar e estão voltando para a fazenda, justamente por essa revolução ali tecnológica. Então, isso é um desafio para eles também, e, consequentemente, eles voltam. E a gente vê que os filhos acabam entrando muito com o pai para dentro da porteira. Então, eles vão muito envolver realmente essa produtividade, fazem agronomia, e a gente vê que as mulheres, muitas vezes, elas vão para a parte administrativa. Por quê? E inclusive com essa gestão de pessoas, porque a mulher, de uma maneira geral, ela escuta mais, ela é uma pessoa mais aberta a fazer uma negociação, ela é mais aberta a aprender. Então, e esses são pontos, então, assim, ela é mais aberta. Então, se você vem com ela e explica, olha, a sua comercialização você pode fazer dessa maneira, você tem que fazer um hedge, você pode utilizar o barter, mas você pode vender no mercado, você pode comprar, vender contrato futuro, você pode... E quando a gente fala com a mulher, a gente fala, olha, não precisa, você não vai fazer toda a sua produção, você não vai vender no mercado toda a sua produção, faz um contrato, faz um contrato, 2 contratos, para você entender como que funciona o mercado. E aí você vai ver como que funciona essa proteção de preços. Então, hoje você tem diversas maneiras, você tem o dólar, você pode fazer um NDF com o banco, né, o que é muito comum, de fazer essa trava do dólar com o banco, porque é um risco. Então, assim, a presença da mulher é muito interessante, porque a esposa está tomando esse papel, e tem também, a gente vê as filhas também assumindo, né, essa sucessão ali, tomando conta da fazenda. A gente vê muito nesse caso, e aí que coloca realmente a botina no pé, vai lá, encara, enfrenta. Então, assim, a mulher é corajosa, a mulher é curiosa, e a mulher tem todo esse lado de gestão pessoal. Então, a gente vê que quando as empresas têm essas mulheres à frente, de fato, os negócios prosperam. E só para citar um exemplo, que está no livro, né, que a gente escreveu, da Norma Gatto, por exemplo. A Norma, ela teve que assumir a fazenda por uma tragédia, porque o marido dela foi assassinado. Ela teve todos os bens travados pela justiça, porque até não encontrar o assassino, né, sempre tem aquela suspeita da mulher e tal. Então, ela teve que aprender todo esse planejamento financeiro, porque até então ela não entendia nada, e aí ela aprendeu isso. Ela tinha uma fazenda, várias pessoas foram lá e tentaram comprar essa fazenda dela, que era pequena, produzia grãos, né, soja e milho, e ela falou, não, eu vou aprender.
e ela começou a frequentar todos os cursos, começou a falar com os vizinhos, começou a aprender todo como funcionava, e hoje ela conseguiu criar os 3 filhos, que eram pequenos, e hoje ela tem 4 fazendas em Rondonópolis, que ela diz que é uma dela, e as outras 3 dos filhos, uma para cada filho. Então, assim, é um exemplo de perseverança, um exemplo de força, realmente, de determinação, que realmente nada vem fácil, né? Então, eu acho que a gente tem que estudar, a gente não pode rejeitar o novo, e a gente estava falando muito sobre isso, né, Simone e Nayara, antes, né, sobre realmente essa aceleração dessa revolução tecnológica que, de repente, tivemos que passar com a pandemia, e estamos sobrevivendo, e estamos nos adaptando. Então, isso para a gestão de risco também necessita uma abertura, necessita uma nova visão, e a partir do momento que se abre para essa nova visão, então você entende o potencial disso e dessa comercialização eficaz que você pode fazer e a sua rentabilidade, garantir a sua rentabilidade, independente do que acontecer com o clima, independente do que acontecer aí com o nosso amigo Trump, então, né, o Twitter, vamos ver se ele tweetou alguma coisa agora, né? Então, realmente essa é a mensagem. Eu vejo que a mulher, ela está muito à frente disso, e assim, eu tenho muito orgulho de ver muitas mulheres aí liderando equipes e acho que conseguindo os melhores resultados, né? E uma coisa muito interessante que eu gostaria de agregar aqui para a mulher não se comparar a outra, não se comparar a ninguém. Porque quando se compara sempre com você mesma. Então, olha para trás o que você já conquistou, o que você já fez, porque a gente tem muito essa política de se sabotar em alguns momentos, né? Então, assim, é muito interessante nós, como mulheres, nos fortalecermos e sempre comparar com o que a gente fez lá atrás e olhar, não só a mulher do agro, mas mulher de uma maneira geral. Olha que legal, olha onde eu estou, olha onde eu cheguei, olha por onde eu passei, né? Então, acho que essa é uma mensagem bacana. Eu acho que a gente tem que procurar o nosso espaço e não pensando como se fosse uma cota, como se fosse alguma coisa que, não, eu preciso colocar porque eu tenho que ter uma mulher. Não, eu preciso ter um quadro de funcionários que tenham X% de mulheres. Não, eu sou contra, eu acho que tem que ter direitos iguais. Tem que concorrer igualmente. Tem uma vaga de um cargo de executivo, e se tiver 3 homens concorrendo e uma mulher, e a mulher for melhor, é a mulher. Mas se tiver 3 mulheres e um homem, e o homem for melhor, é o homem. Então, eu acho que a gente não pode achar que não, porque está lá, porque ou é cota, ou não, porque a empresa deu um jeito, né, de colocar. Eu acho que a gente não pode aceitar isso. A gente tem que se colocar em igualdade, profissionalismo. A gente tem espaço, que você falou, tem espaço para todo mundo, né? É só você achar o seu lugar, eu acho que o sol nasce para todos, né? Tem um ditado que é mais ou menos, não brilha para todo mundo, mas nasce para todos. E assim, a gente achar um nosso espaço, eu acho que é perfeito isso que você falou, concordo plenamente, e é muito legal. Acho que se a gente olhasse há 10 anos atrás, quando se falava em sucessão no agronegócio, tinha uma preocupação. Como seria o agro no futuro? Quem iria assumir esse agro do futuro? E aí hoje, olhando hoje no futuro do agro, eu não vejo esse problema. Eu vejo que está num processo de transição, isso que você falou, os filhos voltando, gradativamente, gostando, não por obrigação, mas por amor, que aí são coisas diferentes. Você voltar para o negócio para assumir alguma coisa que é herança, ou porque teve que assumir por obrigação. Não, eu voltei porque eu enxerguei uma oportunidade, o quanto é prazeroso estar no agro, o quanto isso é importante para a sociedade, importante para o meio ambiente, importante para tantas coisas, né? Eu acho que é tão encantador o agronegócio, ele é tão contagiante,
Porque é difícil a pessoa que entrar no agro não gosta e fala, não, isso não é para mim, olha, isso não... Não, e é importante, é legal a gente falar isso, inclusive, Simone, a você também, como uma representante aí de mercado que está dentro da Coprocitrus, você me contou que veio de uma área de banco também. Isso que é muito legal, porque quando a gente pensa no agro, em todos esses setores, né, do agro. Então, existe um setor totalmente fora da porteira, que é esse mercado, a área de mercado. Então, a gente vê que tem cada vez mulheres mais ali na área de trading mesmo, na área de banco, de fazendo negociação, ou então na área de originação de grãos, que estão ali trabalhando nas tradings, né, que a gente fala a ABCDs, que são as principais aí, né, a ADM, Bunge, Cargill, e enfim, Dreyfus, então, a sigla que eles usam, né, que até eu no meu começo também fiquei, o que é ABCDs, né, o que eles usam, né? Então, justamente, era para isso, para para justificar. Então, para agora, todo mundo já sabe. Se vocês ouvirem esse termo, não, isso daí é ABCDs aí, ó. Aí vocês já sabem que significam as principais tradings, né? Hoje a gente tem outras, né, que estão chegando, como a COFICO também. Agora a gente já fala ABCCDs, né? Então, por causa da COFICO, né? Então, mas é só para justificar que às vezes as pessoas não entendem. Eu mesma não entendia no começo. Mas, então, tem muita mulher, e eu vejo isso, a mulher entrando nesse mercado, entrando também na originação, e tendo respeito. Eu acho que isso é muito legal, tem muito homem que respeita e incentiva isso dentro de uma empresa, então eu acho interessantíssimo isso, e também algo que a gente comenta, a gente viu, e dentro do livro também, dentro de algumas entrevistadas, a Nora comentou, e ela disse, a Nora é da Argentina, e ela trabalha na área de bovinos, ela na verdade, conselheira de toda a gestão de risco, de toda a análise do mercado e tal. Então, ela disse que quando ela chegava, era só ela de mulher, lógico, naquela mesa com 10 homens, né, e tinha que fazer essa análise, mas aí ela sentia que quando ela ia para o campo e ela ia conversar com o pessoal lá, as pessoas, a receptividade era muito maior, porque as pessoas chegavam para tirar dúvidas, porque elas se sentiam mais confortáveis com ela do que com o homem, que era o administrador, que talvez ficava com receio de uma pergunta mais, né, simples, e aí ter uma resposta mais curta e grossa, né, daquele jeito. Então, assim, ela comentou isso, e ela falou, e é interessante como nós, mulheres, a gente tem realmente, eu acho que a gente consegue ter essa delicadeza em certos momentos, ser mais humana, né? Entender esse lado. E aí eu acho que é um complemento, então eu acho um complemento casado perfeito aí. Então, realmente, dentro de uma fazenda, voltando para o agro, dentro de uma fazenda, o homem cuidar de toda a parte do grão, tal, de toda a parte de dentro ali da porteira, e a mulher trabalhar ali naquela administração de pessoas e na comercialização, auxiliar isso também. Eu acho que é um casamento perfeito, tem tudo para dar certo, e inclusive para a gente continuar crescendo aí nesse nosso agro, não só no departamento, não só nas fazendas, mas também no mercado, no setor de fertilizantes, sim, enfim, todos os setores, né, de uma maneira geral. Bom, pessoal, a hora passou tão rápido que eu nem percebi. Infelizmente, nós estamos nos minutos finais aí, mas eu queria fechar só falando uma coisa muito importante. O intuito dessas lives também era mostrar principalmente a mulher como profissional, independente de ser ou não ser mulher, que ela é uma profissional. Então, é isso que a gente precisa cada vez mais fixar no mercado, né? Que nós somos mulheres e somos profissionais de extrema competência. E agora eu vou passar aqui para a gente divulgar quem foram as ganhadoras daqui do nosso sorteio, pelo nosso Insta. A primeira ganhadora que ganhou o kit aí cedido pela Roberta, Natália Madeira, não consta a cidade no perfil, e a segunda, que foi a ganhadora do kit Café Expresso do Campo Copercitrus, chama-se Ana, com 2 N's, Pedro, e infelizmente também não consta a cidade.
Então, nós vamos divulgar no nosso Instagram o perfil das ganhadoras e iremos aí encaminhar os prêmios via correio. Então, a gente agradece todo mundo que interagiu no Instagram, que participou, e eu gostaria de, antes de passar a palavra aqui para a Simone, para a Roberta, agradecer a todo mundo que assistiu a live, dizer que amanhã nós temos um tema também muito legal, que inclusive aí a Roberta conhece as personagens, que nós vamos falar justamente sobre sucessão familiar no agronegócio, com a Sarita Junqueira Rodas, que inclusive é uma das cooperadas da Copercitrus, e a Marielle Bife, a Sarita, que faz parte do livro Mulheres do Agro, que estarão aqui conosco. Roberta, Simone, foi um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, é uma honra. Eu disse que realmente ficou muito claro e desmistificou muito sobre o mercado financeiro. Então, deu mais acessibilidade e mostrou que não é complicado, que você realmente consegue aí trabalhar no mercado financeiro e identificar aí como trabalhar da melhor forma. Agradeço mesmo, foi uma aula para mim que sou da área de comunicação, foi uma aula, assim, perfeita, com duas gigantes aí do setor. Obrigada mesmo. Simone, por favor. Eu que agradeço, Nayara, você ter me convidado, Fernando, está participando dessas lives, adorei, né? Adorei conhecer a Roberta, foi um prazer enorme. Obrigado, pessoal que está em casa, né, nos assistindo. Eu acho que é super importante essa interação, trazer as pessoas, fazer esse tipo de coisa, tem que fazer mais vezes. Então, acho que precisa fazer mais feiras online e tal, que fique a dica aí para ter mais feiras, e a gente ter mais lives e ter esse papo gostoso. Então, obrigada mesmo, viu, Roberta? Foi muito legal. O prazer foi meu, gente. Muito obrigada. Fiquei muito feliz aqui, Simone, a Nayara, de trocar ideia com vocês. Acho que quanto mais a gente conversa, realmente mais ideias e mais oportunidades surgem. Então, muito obrigada mais uma vez e parabéns pela iniciativa. Uma super ideia de vocês. Arrasaram e parabéns mesmo. Inovaram. Tiraram da dificuldade, né, a oportunidade. Parabéns. Obrigada, gente. Lembrando, amanhã a nossa feira continua. Acessem www.copercitrusexpo.com.br. Participem, nós temos uma programação de palestras online com os nossos especialistas da Copercitrus, palestras técnicas com conteúdo riquíssimo, além da live amanhã à noite, e logo às 19 horas nós temos outra live também com consultores do setor. Muito obrigada a todas, obrigada, Simone, obrigada, Roberta, e até amanhã. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau.